CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. No CBN Vida Profissional deste sábado, a gente vai trazer um tema que surgiu num comentário em sábados anteriores, mas que merece uma análise isolada da nossa comentarista Andréia Salsa. Mercado de trabalho, a gente sempre fica nessa preocupação, tem emprego, a gente está conseguindo aumentar a geração de emprego, aumentar a oportunidade para as pessoas? Ok, a gente fala inclusive que o Espírito Santo sempre sai, tá? Na frente em relação à geração de emprego, em relação a outros estados do Sudeste. Se a gente gera emprego, por que tem tanta gente ainda procurando por uma oportunidade? E ao contrário disso também, porque tem tanto empreendedor procurando alguém para trabalhar no seu negócio. As coisas não se encaixam? Então vamos conversar com a Andréia. Vem chegando, Andréia. Bom dia para você, bom sábado. Bom dia, Fernanda. Ótimo sábado para a gente, para os nossos ouvintes, para os colegas de estúdio. Pois é, hoje o tema promete porque a gente é um tema que pode ser multifatorial, né, Fernanda, e não tem resposta única, mas a gente vai discutir isso aqui hoje e também saber a opinião dos ouvintes, que a gente sempre gosta. Pois é, eu acho que sim, para quem está chegando no mercado de trabalho, quem quer uma oportunidade de trabalho, mudar de emprego, enfim, nada melhor quando a gente começa a acompanhar aqueles anúncios, né? Tem vagas, aqui tem oportunidade, se inscreva. Esse era o auge, né, da economia brasileira, quando a gente via placas como essa espalhadas pelo comércio, principalmente de modo geral, quando a gente enxerga, né, que a economia está pulsando. E a gente é dessa época, né, Fernanda, que procurava emprego no jornal, né, de papel. Lembra que a gente fazia lá, né, pegava uma caneta e fazia, e aí escolhia, né? E hoje as redes sociais são o maior, né, referência, a internet para essas oportunidades. Mas fato é que a gente está vivendo um fenômeno muito interessante, que tem muitas vagas, mas não tem mão de obra. E o mercado ele se divide muito sobre opinião em relação a isso. Sem dúvida alguma, em algumas regiões, né, há muita oportunidade de vagas, inclusive aqui no nosso estado, no Espírito Santo. Uhum. A gente tem um fenômeno muito interessante acontecendo em Linhares, que eu não paro de ouvir pessoas comentando de que essa cidade tem crescido muito e está tendo uma escassez grande de mão de obra especializada por lá, porque é uma característica, vamos dizer assim, local. Mas isso tem acontecido não só no Brasil, mas no Espírito Santo também, né, em outras regiões. E aí há quem diga, Fernanda, que tem muita vaga, mas pouca procura ou interesse, que é uma responsabilidade de algumas políticas sociais, como Bolsa Família, porque as pessoas acabam se acomodando, né, e aí tem isso. Eu acho delicada essa perspectiva, embora possa ter aí alguma responsabilidade, mas eu entendo que tem outros elementos que a gente pode discutir, porque de fato tem algumas funções, né, em que a mão de obra qualificada ela precisa mesmo ser atualizada, porque às vezes tem um descompasso entre o mercado, né, o que o mercado deseja, e o parque educacional daquela região, então está faltando qualificação daquela mão de obra, ou porque determinadas funções, Fernanda, precisam de atualização com um pouco mais de recorrência. Então, por exemplo, um segmento clássico é o segmento de tecnologia, né? Mas eu acho que tem outras coisinhas aí que eu queria trazer para a nossa reflexão, que eu tenho visto um novo posicionamento da força de trabalho que a gente pode conversar também. Vamos nessa, então. Então, vamos lá. Primeiro... É isso aí que eu ia te perguntar. Vamos começar por onde você enxerga esse problema. Para mim, assim, além desses fatores anteriores que eu falei, e só reforçando, ele pode ser multifatorial e não tem resposta única, mas eu quero trazer aqui uma dimensão que eu tenho visto, já tenho falado em vários outros quadros aqui do nosso Vida Profissional sobre isso, que a gente está com uma força de trabalho, e celebro por isso, tenho certeza que você e os nossos ouvintes também, que a nossa força de trabalho brasileira está ficando menos refém, tá? E o que eu digo que é o menos refém? O refém, a força de trabalho refém é quando ela não tem opção, né? A gente tem
necessidades objetivas, né? Falando assim em português, claro, a gente tem que pagar os boletos, né, Fernanda? Não tem jeito, né? O mundo gira em relação a isso e eu preciso me manter empregado. Quando eu não tenho opção, essa força de trabalho ela fica, como o próprio nome já diz, sem opção. Na medida em que a gente tem mais oportunidades, isso é só a gente ver, né, todos os estudos atuais, as nossas taxas de desemprego no Brasil, elas estão menores, e no Espírito Santo, em especial, a nossa taxa está de 4,5% de desemprego no segundo trimestre desse ano, que é a menor da série histórica. Então, isso significa, naturalmente, que nós temos, a nossa força de trabalho, ela está tendo mais oportunidades, tá? Esse é um elemento que eu entendo que alguns segmentos, algumas oportunidades profissionais não estão conseguindo absorver força de trabalho porque estamos com mais opções. Se a gente tem mais opções, a gente vai para aquela que melhor nos interessa. E o segundo, que é também um fenômeno, que é a gente ampliando a nossa consciência sobre a nossa importância na cadeia produtiva. Então, quando a gente junta mais oportunidades e uma maior consciência de que empresa, você tem muito valor, é claro, mas eu também tenho valor para você. E aí, quando esse equilíbrio de poder ele fica um pouco mais ajustado, a gente começa a ter possibilidade de negociação. Porque se eu não sou mais tão refém, né, se eu não dependo tanto, eu começo a ter uma força para poder negociar. E aí tem que ter um pouco de autocrítica, né? As pessoas que têm oferecido algumas oportunidades, que é como que estão sendo as condições que eu estou oferecendo para essa força de trabalho? Por que eu não estou atraindo essa força de trabalho sem, no primeiro momento, porque talvez fique mais fácil culpabilizar essa força de trabalho, né, Fernanda? Alinhar justificativas de que as pessoas fazem corpo mole. Será que é isso mesmo? Ou será que, como que está o salário que você está oferecendo? Como que é essa carga horária que você está oferecendo? Né? Então, vamos dar exemplo concreto. Uma vez eu dei uma entrevista para o Bom Dia Espírito Santo, que a temática era exatamente essa que a gente está conversando, mas era específico para o segmento de restaurantes, né? Será que, né, as pessoas querem, né, a força de trabalho quer o tempo todo perder as suas noites, seus finais de semana, né, por conta dessa lógica que restaurante é assim, ou bares, né, abrir mão desse dia a dia? Será que a mobilidade que eu estou pedindo para a minha força de trabalho, as pessoas querem sair da sua região de onde habitam para ir para um outro estado, para uma outra cidade, ou a própria função está exigindo demais fisicamente, trabalhos que tem que exigir muita força física, ou muito desgaste, às vezes as condições ambientais do trabalho não são adequadas, às vezes muito calor, né? Enfim, não é um lugar, às vezes, até nem limpo, né, Fernanda, que, né, oferece. E isso tudo quer dizer o seguinte, né? A gente está questionando, quando a gente olha, sobretudo para gerações mais maduras, lá nessa força de trabalho antiga, que era um pouco mais refém, esse culto ao sacrifício, né, que eu me sacrifico para ter ali o meu trabalho, isso está ruindo um pouco, ou muito, eu diria, né? Então, eu acho que tem aqui uma reflexão que pode não ser exclusiva desse fenômeno, mas me parece que faz muito sentido que tenha essa conexão, tá, Fernanda? Então, acho que tem aí um caminho de autocrítica de quem está oferecendo as vagas e não está conseguindo a força de trabalho, para além de uma não qualificação, né? Eu acho que é fundamental a gente fazer essa autocrítica, porque as pessoas continuam precisando se sustentar, né? A gente ainda vive numa sociedade que a gente precisa, né, de dinheiro, né, de recursos, e se há vaga e ninguém aparece, por que isso está acontecendo? Né? O que eu deixei de oferecer do ponto de vista atrativo para que essa força de trabalho não me procure? Então, acho que são alguns elementos aí que são fundamentais para a gente fazer esse diagnóstico, e é muito importante que a gente entenda a nossa força de trabalho, que a gente converse com as pessoas, exige cada vez mais, né? Eu sei que isso é, às vezes, muito cansativo para o empregador também, porque antes era muito mais fácil, como você falou, né? Os anúncios no papel, né? Nos jornais, então isso era muito mais facilmente absorvido, mas hoje a gente vai precisar ser mais criativo, mais interessante, porque essa força de trabalho, e sobretudo a força de trabalho jovem, ela está procurando mais do que só uma oportunidade, um salário, né? Ela quer
coisa que a gente fala muito aqui no nosso quadro, né, Fernanda? Conexão com propósito, preservação dessa qualidade de vida, o maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, eu entendo que tem aí esse olhar, essa dimensão que me parece importante a gente olhar e também não deixar de considerar a importância de iniciativas que tenham impacto social, né? Então, eu conheço algumas empresas, inclusive, que optaram por essa autocrítica e perceberam que, às vezes, ajudar a comunidade no entorno a se capacitar, né? Todo mundo sai ganhando. Então, aquela comunidade, né, que tem ali, que talvez não tenha uma mão de obra qualificada, a empresa vai lá, forma e depois absorve essa força de trabalho. Então, todo mundo ganha, obviamente que tem um papel importante do Estado também, das políticas públicas, que são sempre muito bem-vindas, mas me parece muito superficial achar que a mão de obra não está indo para as oportunidades apenas por falta de qualificação. Acho que tem outros elementos que a gente precisa considerar, né, se o empregador realmente quer essa força de trabalho a serviço ali do seu negócio, né, desenvolvimento da cidade, do estado, até do país. Então, eu queria trazer essas reflexões de autocrítica, de uma força de trabalho que está um pouquinho mais atenta, né, ao seu valor no mercado. Pois é, e eu acho que isso vale até para a gente refletir, por exemplo, né, o funcionamento do comércio aos domingos, né? Eu acho que é um caminho sem volta, né? Não tem mais como a gente ter uma capital, por exemplo, né, com serviços fechados. E a gente tem nossos estados vizinhos aqui todos, né? Supermercado aberto, comércio funcionando, shopping bombando. Mas qual é o atrativo para aquele trabalhador sair de casa no domingo da família, né? E ir lá prestar um serviço para a gente? E eu entendo, Fernanda, eu vou botar aqui mais fogueira, aqui, mais lenha na nossa fogueira aqui, que eu entendo que talvez, tá, nas condições do trabalho, do mundo do trabalho de hoje, talvez até isso vai precisar ser repensado. Sabe por quê, Fernanda? Já tem em países desenvolvidos, né, e eu que até por obrigação de ofício preciso estudar também esses comportamentos fora do Brasil. Não é mais tão incomum alguns países fecharem o comércio às 4 horas da tarde e não abrirem os finais de semana. Por quê? Porque se reconheceu, do ponto de vista da cultura do país, que as pessoas querem muito mais do que só trabalhar. Então, entendo isso que é legal. tudo, né, por quê? Porque é uma nova força de trabalho. Será que a gente vai conseguir? Eu acho que vai, e já está chegando isso, porque tem várias matérias nesse sentido, que algumas empresas deixam de fomentar alguns negócios com medo de não ter a força de trabalho. E será que as pessoas vão querer trabalhar aos domingos? E aí, será que se é só aumentar muito o salário que eu vou ter numa nova geração, que não é o salário que mobiliza? Então, não, a solução, por isso que eu digo, não é simples, tem complexidade, mas é preciso, enquanto a gente não está lá, né, numa condição de um país desenvolvido que tem essa liberdade das lojas fecharem às 4 horas e não abrirem nos finais de semana, porque as pessoas têm vida para além do trabalho, é uma decisão cultural de um país. Enquanto a gente não chega nesse nível, algum nível de criatividade, como você está falando, precisa ter, porque, né, temos aí, né, próximos de nós aqui, principalmente Rio e São Paulo, onde isso já funciona, mas acho que daqui a breve teremos impactos de absorção de força de trabalho, porque eu não sei se as pessoas vão querer tanto trabalhar final de semana. Não sei, a gente vai ter que viver para ver isso, Fernanda, mas já tem várias tendências e estudos que apontam para essa complexidade de solução, tá? A solução para a ocupação desses cargos e dessas condições de negócio vão estar cada vez mais difíceis da gente encontrar. E que bom que a gente está falando sobre isso, que bom que os nossos e já gerando uma nova pauta, né? É uma nova pauta de novos modelos de trabalho, né, pelo mundo, né? E porque hoje, né, muitas das vezes, quando você não consegue alguém para trabalhar no seu negócio, acaba virando um negócio da família. Vai todo mundo da família trabalhar naquele negócio. Exatamente, Fernanda. E aí vem outra pauta também que a gente pode colocar aí, que são as dificuldades de sucessão em empresas familiares. Porque, às vezes, aquele, né, dono daquele comércio, né, dono daquela empresa,
que tem uma conexão emocional com aquela empresa e construiu, mas quem disse que o filho e a filha querem aquilo? Porque também fazem parte de uma nova geração. Ou porque não se identificam com o negócio, ou porque tem outros desejos na vida. Então, é uma temática maravilhosa para a gente trazer aqui para o nosso vida profissional, porque esse novo posicionamento da força de trabalho ainda vai mexer muito, e a gente já tem hoje, né, indicativos, e por isso que a gente veio conversar sobre isso, que tem negócios que não estão conseguindo girar por conta de ausência de força de trabalho. Eu só acho que a gente não deve parar apenas porque falta qualificação. Acho que é muito simples para a complexidade do mundo que a gente está vivendo hoje. Para mim, tem outros elementos que precisam ser considerados e observados para a gente encontrar soluções para isso, porque é bom para todo mundo, né? É bom para o desenvolvimento do nosso país, bom para o desenvolvimento da força de trabalho, mas acho que os parâmetros de contratação precisam ser alterados, porque se quiser continuar fazendo, né, oferecendo as mesmas condições que ofereciam, por exemplo, para a nossa geração, acho que vão ter cada vez mais dificuldade de absorver essa força de trabalho. E aí a gente já tem conversa para mais de metro. Nos próximos sábados a gente, é claro, continua com novos capítulos. Delícia! Até sábado que vem, gente. Até sábado, Andréia. Tudo de bom para você, hein? Beijo. Beijo.